Lucas capítulo 9. A partir do verso 51. Lucas 9, versos 51 ao 56, para começarmos. Deus te chamou para você andar para frente, amém, queridos? Você precisa continuar se movendo para frente. Olha aqui, a partir do verso 51, o que diz: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção aonde? Aonde? Em direção a Jerusalém. Ele tinha um objetivo, ele estava determinado, ele tinha um alvo: eu vou chegar a Jerusalém e nada vai me impedir disso. Você sabe que nós também estamos em direção a Jerusalém. Uma vez eu preguei sobre isso, que nós podemos estar na Babilônia, mas os nossos olhos estão voltados para Jerusalém. O nosso destino é Jerusalém, a nossa âncora está em Jerusalém. E verso 52, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: olha só, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Tem gente que, às vezes, nossa oração são dessas, né? Já se teve vontade de orar para Deus mandar fogo na vida de alguém, para acabar com essa pessoa? Senhor, manda fogo naquela situação. Senhor, destrói aquele meu chefe, Senhor, que está pegando no meu pé. Você já pensou por isso, né? Ou não, né? Ok. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Amém, queridos? Você que está orando para Deus: Senhor, promove ou remove? E foram para outro povoado. Às vezes nossas orações são essas: Senhor, leva para bem distante. Remove, Senhor, colhe. A questão Deus quer que nós experimentemos o poder da perseverança. Não havia nada que desviasse Jesus de Jerusalém. Ele avançou, ele cumpriu o seu chamado até o final, até se concluir aquilo que ele veio fazer. E nós também devemos ter isso em mente. Eu preciso cumprir o chamado você foi criado para cumprir uma missão. Amém? Seja onde você estiver, lembra que eu estou falando, lembra do que eu digo. Não limite o seu chamado a uma estrutura eclesiástica. Eu vou bater nessa tecla, você vai me ver até o final da vida eu falar disso aqui. Não limite, quando você ouvir a palavra chamado, abre a sua mente e não limite o seu chamado a uma estrutura religiosa, eclesiástica, porque o chamado vai além disso. Você foi criado com um propósito, você foi criado para fazer parte de um plano divino, e nem sempre esse plano vai estar dentro de uma estrutura religiosa, mas lá fora. Então você deve seguir em direção ao teu destino. Todos nós estamos servindo ao mesmo exército, mas cumprimos o nosso chamado em posições diferentes. Em posições diferentes. E quando isso é claro para você, você não vive debaixo de frustração. A melhor coisa que tem é quando a pessoa sabe por que ele existe. A pessoa fica bem resolvida. Agora, quando você começa a querer ser o que o outro é, aí você começa a ficar frustrado. Ou quando você começa a achar que só o outro faz algo de útil para Deus, e você está desprezando o talento que Deus colocou em você, você precisa valorizar o que Deus colocou em você. Posso ouvir um amém aqui? Me acompanha? Os samaritanos, eles rejeitaram Jesus, e aí os discípulos ficaram com raiva e quiseram destruir a cidade, perguntaram: a gente vai orar e mandar fogo, e eles levaram essa rejeição por um lado pessoal.
Não leve as coisas que o inimigo tem feito, as situações, para o lado pessoal. Porque não estão rejeitando você, mas estão rejeitando quem está em você. Tem pessoas que não estão rejeitando você, elas apenas estão rejeitando o Espírito que está sobre você. E as trevas vai rejeitar a luz. Então, não leve para o lado pessoal, não queira resolver pela carne aquilo que é o Espírito que vai fazer. Não desça no nível do diabo, não desça no nível, não resolva os conflitos no nível que eles foram criados. Sobe o nível. Ana não resolveu o conflito ali com Eli naquele dia que ela foi chamada de bêbada. Naquele nível, ela subiu o nível e falou: Senhor, sabe meu coração. Olha aqui, Senhor dos exércitos. Ela sabia que a batalha dela era num outro nível. Então ela não resolveu no nível natural. Para de querer ficar resolvendo os conflitos no nível em que ele foi criado. Resolva em outro nível. Não desça o teu nível. Você quer resolver as coisas no teu braço, aí você quer xingar como o outro xinga, aí você quer fazer o que o outro faz. Ei, você não vai resolver dessa maneira. De que espécie você é? Jesus falou, repreendeu os discípulos. Vocês não sabem de que espécie vocês são? Você não é da espécie do mundo. Você pode estar no mundo, mas você tem, oh meu Deus, você tem uma paternidade celestial. De que espécie você é? Se você é briguento, marrento, quer resolver tudo na base da pancada, na base do braço, na base do não vai ficar assim não, de que espécie você é? De que espécie você é que quer ver o outro se dar mal, porque ele não pensa igual você? De que espécie você é? Eles rejeitaram Jesus, aí os discípulos ficaram com raiva. E Jesus fala, vem cá, vocês não entenderam para que eu vim? De que espécie vocês são? Eu não vim para destruí-los, eu vim para salvá-los. Ei, aquele cara que te persegue merece tanta salvação quanto você. A Bíblia manda você orar pelos seus inimigos. O amém é fraco nessa hora, eu sei. Jesus os impediu. Sabe, Deus usa essa experiência para dizer, nós temos um objetivo, nosso foco não é esse. Ei, cuidado com o que você anda desperdiçando a sua força, desperdiçando a sua energia. Com o que você está gastando a sua energia no seu dia a dia? Se defendendo, se justificando. Ei, entrega nas mãos de Deus, segue em frente para a sua geração. A sua missão não é essa, a sua missão não é discutir, a sua missão é ser canal. Meu Deus do céu, alguém me ajuda? A sua missão é ser canal. Deus quer que você experimente algo sobrenatural na sua jornada. É muito ruim simplesmente só chegar no céu. Você precisa ter experiência para contar. Você precisa desenvolver a tua salvação, desenvolver a tua fé nessa jornada. Ei, eu não quero simplesmente chegar no céu, lá é o meu destino, mas eu quero chegar no céu dizendo o que aconteceu no meio da jornada. Uau! Eu cheguei até aqui, mas teve um dia que eu estava em tal lugar, no ponto de ônibus, entrou uma pessoa, parou do meu lado, começou a conversar, e ela estava enferma, eu coloquei a mão, ela foi curada na hora, Deus veio, rapaz, eu estava... A graça de chegar no destino é o que acontece no meio do caminho, no meio da jornada, entende? Então, você não pode andar no espírito errado. Você não pode andar no espírito errado. Se você perseverar no espírito errado, você vai se desviar. Agora, se você perseverar no espírito correto, você vai chegar. Você vai vencer. Você vai colecionar algumas vitórias na sua vida, experiências na sua vida. Crente precisa ter experiência. Os teólogos vão dizer que você não pode desenvolver uma doutrina em cima de experiência. Eu não estou nem aí porque a teologia diz. Porque crente que não tem experiência, ele é refém da letra. Teólogo só conhece a letra e você precisa ter experiência. Porque a nossa fé precisa ter. A experiência vai gerar esperança. Se você não teve experiência com Deus ainda, com o sobrenatural, busque, clame, ore, jejue. Não dê descanso aos ouvidos de Deus até que o céu te responda. Ei, eu vou repetir, se tu não tem vivido uma vida de experiência com o sobrenatural, alguma coisa está errada na tua vida. Você precisa buscar isso, para que a sua fé ganhe integridade.
Meu Deus, alguém me ajuda nessa manhã. Queridos, seguir a Jesus custa. Há um custo. Logo seguinte, a gente vai seguir aqui no verso 57. Enquanto caminhavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que for. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E ao outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Veja bem, as pessoas falam que querem seguir Jesus, mas elas acham que isso não vai te custar nada. E como eu disse, a gente está na série de discípulo radical. Eu quero que você entenda que seguir Jesus vai te custar tudo. Seguir a Jesus te custa popularidade, seguir a Jesus te custa lágrimas para quem quer ser discípulo. Amém? Cristão não. Quem não viu a série, depois vai para o YouTube e vê todas as séries que eu preguei, a primeira mensagem, dizendo a diferença de cristão para um discípulo. Vai te custar tudo. Esses homens aqui, por exemplo, ele está dizendo aqui, um diz: eu te seguirei para onde fores. E Jesus respondeu: as raposas não têm lugar aonde dormir, não tem toca, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, as aves têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Estava dizendo: não espere conforto. Não espere segurança. Ser um discípulo meu envolve riscos. O outro vai dizer: deixa eu primeiro sepultar meu pai. Veja bem, o pai do cara não estava morto. Não. Quando você vai estudar isso aqui, quando o cara diz: eu vou te seguir, mas deixa primeiro sepultar meu pai, o pai do cara estava vivo. Ele queria esperar o pai morrer, para ele pegar a herança, e aí seguir Jesus. Você vai estudar a história, vai pegar e você vai ver que era isso que estava acontecendo. O pai dele não tinha morrido, ele estava esperando, contando com a morte do pai, para que ele pudesse assumir a herança e aí seguir Jesus de bolso cheio. Tem gente que está assim, ele quer seguir Jesus, mas está esperando algumas coisas acontecerem. Tem gente que quer seguir Jesus, mas quer deixar um plano B. Eu vou seguir Jesus, mas quero deixar um plano B preparado. Não tem plano B, ou você segue ou você não segue. Aí eu lembro de Eliseu, quando recebeu o chamado de Elias, que ele estava no campo cuidando dos gados. Diz a Bíblia que ele queimou todas as máquinas que ele trabalhava, pegou o gado, fez um grande churrascão, e ele seguiu para quê? Para não ficar tentado a voltar atrás. Então ele queimou tudo aquilo que representava o passado dele. Eu vou seguir a ele. Eu entendi o chamado, e isso aí negociado, e não volto atrás. Então, você não pode voltar para aquilo que está morto, você não pode voltar para aquilo que você deixou lá atrás. Não volte. Duas coisas, você precisa ter o coração e o espírito correto, e você não pode viver a vida se lamentando por aquilo que você deixou lá atrás. Tem gente que às vezes fala assim: hoje quase o homem velho ressuscitou. Então nunca morreu, meu irmão. Não é? Se toda hora o quem você era tenta ressuscitar, é sinal que não morreu. Agora, quem você era, fica lá atrás, para de ficar. Tem gente que se gaba do que ele fez no mundo. Eu tenho problema com isso. Por isso que eu tenho problema com alguns ex, alguma coisa. Que muito testemunho desses ex, o cara valoriza mais o que ele fez do que o que Deus fez na vida dele. Uma vez eu estava na igreja do pastor Jorge Linhares. Eu gosto do pastor Jorge, porque ele é ousado. Ele tem umas caras de pau. O Wesley tinha um cara pregando, dando um testemunho. O cara matou a mãe e o filho. Ficou preso um monte de ano. O marido dessa pessoa perdoou esse assassino. E aí esse cara cumpriu a pena, pagou o que a lei dizia, saiu, se converteu através do marido da mulher que ele matou. E aí se converteu, começou a dar, como sempre, dar testemunho pelas igrejas. Aí eu estava lá um dia com a Fernanda, num domingo de manhã, estava o doutor Russell Shedd, ele ia pregar, e a Fernanda ia cantar, e o Jorge Linhares estava lá. E o pastor Jorge tinha dado um tempo para esse irmão dar testemunho.
Aí o cara contou, porque eu matei 30, porque eu matei isso, eu fazia assim, eu pegava, eu planejava, e no dia daquilo eu peguei a pistola, e botei, e saí de casa, e fui, e aí todo mundo não sei o quê, e eu peguei, dei tiro e tal, não sei o quê, e ficou falando tanto tempo do que ele fazia, o pastor Jorge veio e fala, irmão, deixa eu te interromper, olha aqui, o que você fez foi muito feio, viu? Não, agora, fala o que Jesus fez. Você está gastando muito tempo dizendo o que você fez e não o que Jesus fez? É o meu herói. Eu já vi ele fazer isso outras vezes. O pastor Jorge, ele tem esses ímpetos assim, dele fazer. Mas assim, tem gente que valoriza muito, parece que ele tem saudade da vida que ele tinha no mundo. Pô, pastor, minha vida era terrível. Aí, pô, saía com um monte de mulher, fazia um monte de coisa. Você vê saudade nos olhos do cara. Não viva se lamentando, o passado ficou lá atrás. Você precisa ter o espírito certo, sabe? Você ter o espírito certo. Você precisa decidir, eu estou me movendo para frente. E eu não vou voltar para nada morto. Você pode dizer isso? Eu estou me movendo para frente. E não vou voltar para nada morto. O que está morto, está morto. Fala, meu velho homem morreu. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Meu Deus! Sabe, defina a sua mente, ajuste a sua rota em direção a Jerusalém. Em direção àquilo que Deus te chamou para fazer, olhe para o futuro. Se você não está olhando para frente, você está andando no espírito errado. Se você fica andando para os lados, se você fica ouvindo o que todo mundo está falando, você vai acabar entrando num atalho que não vai ser bom para você. Você precisa decidir que você vai olhar para frente, você precisa decidir que você vai viver para Deus, você precisa decidir que Deus tem um destino para você e acreditar nisso e caminhar debaixo dessa verdade. Meu Deus, porque o diabo vai investir de tudo para que você se desvie, sabe? E Deus planejou uma jornada para você. E no verso 10, tem aqui qual é o nosso chamado. No capítulo 10, quer dizer. Ele vai dizer para os seus discípulos, no verso 3, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Deixa eu te falar, você é cordeiro, você é ovelha, mas você tem pastor. Quando ele te envia no meio dos lobos, você não tem que viver em função do lobo, mas viver em função do pastor. Quando você foi enviado no meio dos lobos, talvez você está vivendo uma vida rodeado por lobos. Olhe para o pastor. Olhe para aquele que te chamou. Não olhe para os lobos, olhe para o pastor. Aquele que te enviou te guarda, aquele que te enviou, ele está dizendo, não é fácil conviver no meio de lobos, mas olha, vocês têm um chamado no meio dos lobos. O teu chamado não é no meio de ovelha, o teu chamado é no meio de lobo, o teu chamado é ir lá fora, aonde está cheio de lobo, e é lá que eu vou usar você. Vão, eu estou te enviando no meio dos lobos, esse é o destino. Olha o seu destino aqui no verso 9, eu estou te enviando no meio dos lobos, para quê? Para que você cure os doentes que ali houver, e diga-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. É para isso que Ele está te enviando, com um objetivo, com um propósito, levar o reino dos céus para fora das quatro paredes, levar o reino dos céus para onde está cheio de lobo, e lá você vai curar os doentes, libertar os cativos. Eu estou te chamando para isso, eu estou te enviando para isso, e você tem que se alegrar nisso. Sabe, levar o reino até as pessoas. Coisa linda. E aí, no verso 17, ele vai dizer, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Olha o verso 20, que maneiro. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida.
Tem gente que se gaba de expulsar demônio. Tem gente que se gaba de fazer um monte de coisa. Ei, não, vocês não devem se alegrar por isso. A alegria maior de vocês é ver que eles foram salvos. A alegria maior não é só ver que os enfermos foram curados. A alegria maior não é ver que eles foram libertos. A alegria maior é ver eles se rendendo aos pés de Jesus. Essa é a maior alegria, é nisso que vocês devem se alegrar. Meu Deus do céu. No verso 21, ele vai dizer, naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus, ele se alegra no Espírito Santo, porque ele está vendo que os seus discípulos estavam trabalhando e agindo naquilo que eles foram chamados, e não eram doutores, e não eram cheios de conhecimento, eles simplesmente acreditaram no Evangelho, no poder de Deus, e começaram a agir. Você não precisa ser doutor, você não precisa de seminário, você não precisa de curso disso ou daquilo, você precisa crer que o poder que está no céu está disponível para você na terra. Minha irmã. Tem gente que dá tanta desculpa. Primeiro eu quero estudar, quero fazer isso, quero aquilo. Meu irmão, pega a palavra. Pega quem Deus, se está disponível, sabe, isso foi dado aos pequeninos, isso foi dado aos simples, isso foi dado aos aqueles que não têm títulos. Deus está extraindo ouro de onde a mídia não mostra. A Rede TV não mostra, a Band não mostra, mas tem gente simples orando e enfermo sendo curado. Tem gente simples, e o reino de Deus é feito de pessoas simples. O que sustenta a igreja são joelhos de pessoas simples, não é de pessoas que têm títulos e gabam os seus anéis nos seus dedos de doutorado, os seus diplomas na parede. Não, é aquele que conhece o sublime, é aquele que conhece o poder do sobrenatural, é aquele que ora e fala: levanta e anda em nome de Jesus. É aquele que quando chega muda ambientes, estremece lugares. É aquele que chega para trabalhar e as pessoas ficam arrepiadas, sabe? Nesse dia, lá que aconteceu esse negócio no aeroporto comigo e com a Fernanda, as vendedoras falaram: nossa, a gente está toda arrepiada aqui. Aí a Fernanda, ousada do jeito que é: sabe o que é isso? Isso é o poder do Evangelho. Eu sou dizimista, então acontece essas coisas. Vocês precisam crer no Evangelho. Aquele jeito da Fernanda, bem ousada. É o Evangelho que faz isso. Você não pode ter vergonha de chegar e dizer: olha, é o poder do Evangelho, é o poder. Meu Deus do céu. Não deixe a jornada te desviar. Não deixe a pilha, não deixe as provocações desviar você do seu destino. Não deixe as provocações da caminhada colocar em xeque a sua identidade. Lembra de que espécie você é. De que espécie você é. E aí eu me lembrei de um texto que é muito conhecido, que é Ezequiel 37. Que Deus leva Ezequiel, coloca ele num monte, num vale. Vale é um lugar baixo, gente. Vale é um lugar mais profundo que existe. Vale normalmente está entre duas montanhas. E é o lugar mais baixo que existe. Vale, normalmente quando a gente fala de vale, a gente fala de luta. Irmão, estou num vale. Não é verdade? Irmão, como é que está a sua vida? Ih, pastor, estou passando um vale. Ele está falando de algo baixo, de algo profundo, de algo terrível, de algo onde não é agradável para se estar, de um lugar que se eu pudesse, eu metia o pé dali, eu vazava, eu sumia. Se eu pudesse construir uma ponte, eu escalava, eu fazia qualquer coisa, mas eu não queria estar num vale. E de repente, Ezequiel, ele é levado a um vale, Deus o conduz a um vale. E como profetas não têm vontade própria, eles precisam obedecer, então ele vai aonde Deus envia. Profeta que tem vontade própria, ele não é profeta. Profeta que vai só para onde é conveniente, ele não é profeta, ele acha que é.
Então o profeta vai aonde Deus envia. Então ele foi colocado num vale de ossos secos e dispersos. Não estava nem organizado, estava com a cabeça aqui, a perna lá, a mão no outro lugar. Ele estava num vale de ossos secos. E Deus leva ele a um lugar de morte e faz a pergunta para ele: Ezequiel, podem esses ossos voltarem a viver? Ezequiel, esperto do jeito que era, sabendo a sua limitação, ele fala: Senhor, tu sabes. Aí Deus pergunta de novo: poderia, Ezequiel, esses ossos voltarem a viver? Senhor, tu sabes, porque é Deus que sabe. O poder não é teu, o poder é dele. Senhor, eu sou limitado, na minha força não acontece nada, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas, só o Senhor sabe. E aí Deus dá uma ordem para ele: você deve profetizar sobre esse lugar baixo. Interessante que ali era um lugar de morte. E Ezequiel poderia falar: Senhor, manda um fogo para queimar com isso tudo logo. Acaba logo com isso tudo aqui, Senhor, manda um fogo. O Senhor pode mandar um fogo do céu, destruir isso aqui, aí vira tudo cinza logo, do pó vieste para o pó vai voltar. Não é, Senhor? Não seria mais fácil, Senhor, mandar um fogo logo É igual quando Jonas vai para pregar para Nínive. Ele não queria ir para Nínive de jeito nenhum, ele estava com a raiva do povo de Nínive, ele não gostava daquele povo por conta da crueldade dele, e aí só que quando ele recebe o esboço do sermão, ele fica alegre. Ele não quis ir, aí ele é jogado no mar, ele é engolido pelo peixe, o peixe vai, vomita ele aonde? Em Nínive. Aí Deus chega: cara, eu vou te dar o esboço do sermão, vai lá e profetiza que vocês não se arrependerem, eu vou mandar fogo do céu. Boa essa palavra. Boa essa palavra. E eu vou assistir de camarote. Eu vou pregar esse sermão, pancada. Nossa, cambada de incrédulo. Vocês têm tantos tempo para se arrepender. Senão vai vir fogo do céu. E esse povo é duro de coração. Não vai todo mundo morrer. Vai vir fogo do céu, vai consumir vocês. Ele pregou o sermão mais duro da vida dele e vai para o camarote. Só que o fogo veio e ele não conhecia o fogo. Porque veio o fogo do arrependimento, o fogo da salvação, o fogo do quebrantamento. E ele ficou com raiva, porque ele esperava o fogo da destruição. Porque na carne a gente vai esperar o fogo da destruição, mas no espírito você consegue discernir o fogo certo. Aplauda o Senhor. Talvez você esteja vivendo numa situação baixa. Talvez você esteja vivendo num vale, num lugar de morte, num lugar baixo. Tudo que você queria é sair daí. Mas Deus está te dando uma ordem hoje. Eu te enviei para esse lugar. Eu não te enviei como ovelhas no meio de lobos. Então você vai começar a profetizar. Você começa a profetizar sobre o lugar baixo que você está atravessando. Começa a profetizar nessa crise que está vivendo na sua casa. Começa a profetizar na crise que está no Rio de Janeiro. Começa a profetizar sobre as finanças da nossa cidade. Começa a profetizar sobre a situação mais tenebrosa que talvez você esteja vivendo. Profetiza: Deus te colocou aí, Ele te enviou no meio disso, mas não tire os teus olhos do pastor. Tem lobos querendo você, mas tem um pastor que te guarda. Eis que eu vos envio. Aleluia. O vale não é o lugar mais alto, mas Deus ainda é o seu pastor. O vale não é um lugar de conforto, mas Deus ainda é o seu pastor. O vale não é um lugar de descanso, mas Deus ainda é o seu pastor. Sabe, é um ciclo na sua vida. E vai chegar um tempo que você não viu o que Deus vai fazer ainda. Comece a enxergar o final. Começa a profetizar, começa a profetizar, profetize vida. Não deixe que estar num ambiente como esse faça você desacreditar da ressurreição das pessoas. Não deixe que o lugar baixo contamine você, achando que esse quadro não pode mudar. Se você acha que não pode mudar, você está no espírito errado. Se você acha que Deus não pode trazer solução para a crise que está na sua casa, você está caminhando no espírito errado. Se você acha que Deus não pode curar um enfermo, você está caminhando no espírito errado. Se você não acha que Deus pode restaurar uma família, você está caminhando no espírito errado. Não ande pelo espírito errado, ande pelo espírito de vida. Ande guiado pelo Espírito Santo, pela voz do pastor, daquele pastor que é o do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Deus, e você é profeta de Deus nessa geração. Não deixe que o fato de estar no vale te impeça de crer na ressurreição.
Você pode estar no meio de uma cova, tem osso, mas não, continue acreditando na ressurreição, porque Deus está te dando uma ordem hoje, profetize. Lembra de uma coisa, que é a palavra que libera o poder, e não o poder que libera a palavra. Acho que você não entendeu. É a palavra que vai trazer uma mudança. Não é a mudança que vai trazer a palavra, é a palavra que vai trazer o poder, é a palavra que vai... Palavras são chaves, palavra que vai ativar o mundo espiritual, é a palavra que vai fazer a conexão entre céu e terra, é a palavra. Então Deus está falando, começa a profetizar. Profetize. Então Ezequiel começou a profetizar, e aí os ossos se juntaram um osso com o outro. Primeiro, quando você profetiza, Deus organiza. Quando você profetiza, Deus estabelece, Deus vai criando os ligamentos, os tendões, sabe? Primeiro, Deus é um Deus de ordem, Deus não age na bagunça. Ele profetizou, veio ordem. Depois que tudo estava organizado, aí então veio a vida. Não cesse de profetizar. Tem gente que que escuta o barulho dos ossos, eles acham que já é tudo que Deus está fazendo. Tem muito mais para fazer. Você não pode parar quando ouve os barulhos dos ossos. Você precisa continuar até que se torne um exército. Profetiza de novo, ó filho do homem. Profetiza de novo, ó filho do homem. Profetiza de novo, ó filho do homem. Que eu vou trazer vida àquilo que estava... Já não é mais osso, já é um corpo. Mas ainda só é um corpo. Um corpo precisa de espírito. Profetiza aos 4 ventos. Profetiza. Porque existem coisas que Deus está organizando na sua vida, mas ainda está sem vida. Mas já é alguma coisa. Mas aquilo que estava sem vida vai começar a receber um fôlego nessa manhã. E vai se tornar um exército. Aquilo que antes estava caído, morto aos teus pés, vai começar a caminhar do teu lado. Você pode ficar em pé no seu lugar nessa hora?